primeiro lugar, eu quero agradecer aí o convite mais uma vez. Há 14 anos eu abro simpósios do Marcelo, cuja carreira no campo de direito tributário eu acompanhei o crescimento, com resultados extraordinários no plano doutrinário, advocatício, como julgador. Teve sempre uma participação no cenário jurídico e tributário brasileiro de extrema relevância. Quando ele pediu para discutirmos, como esse ano nós estamos comemorando 50 anos do... Só vou tirar o meu relógio para controlar o tempo. Então, nós vamos cumprir para você não controlar o tempo. Marcelo e eu decidimos que essa palestra deveria ser um pouco de reminiscência do que representou a conformação do Código Tributário Nacional. Até porque quase todos aqueles, aliás, com exceção do Tito Rezende, todos os outros eu convivi, fui amigo, escrevi livros com muitos deles e participei, já que formado e advogando desde 57, naquele período em que nós não tínhamos propriamente um direito tributário no Brasil. Aliás, a inexistência de um sistema de direito tributário no Brasil foi que me levou, na faculdade ainda, a decidir, no 5º ano, seguir a área tributária. Isso porque a Lei 3.502 mudava o imposto de consumo, em que o imposto de consumo adotava o sistema da não cumulatividade, primeira introdução que realmente impactou o sistema, e como todos teriam que reaprender o imposto de consumo com a nova sistemática, eu entendi que podia entrar no campo de direito tributário, porque eu iria começar da estaca zero com aqueles que já eram professores consagrados. E, realmente, aquele período foi um período extremamente rico, porque o Rubens escreveu o livro dele, o anteprojeto dele, que, aliás, foi profundamente modificado. Quem lê o anteprojeto do Rubens e lê o Código Tributário Nacional, uma diferença monumental. Por exemplo, os artigos 136 a 138, da responsabilidade por infrações, nós temos 3 artigos, dos quais um, inclusive, é de direito penal. E o Rubens tinha escrito 25 artigos no Código Tributário Nacional, que foi contestado porque ele pretendia incluir realmente um direito tributário penal dentro do Código Tributário. Mas o anteprojeto foi discutido amplamente, os governos do Juscelino Kubitschek pretendia já ter o código. O Instituto Brasileiro de Direito Financeiro, hoje, a Ação Brasileira de Direito Financeiro, encampou uma discussão pormenorizada de dispositivo, e há uma publicação que é realmente uma raridade, que é o volume 4, boletim número 4, em que todos os debates gravados, esses debates foram apresentados artigo por artigo por esta comissão do IBDF, que terminou sendo a comissão que, quando veio o regime militar, e Bulhões e Roberto Campos eram os 2 ministros, aqueles debates é que serviram de orientação para que o Gilberto Olivacanto, que passou a ter, nessa fase de pré-execução, um papel importante. Ele discutiu com Bulhões e convenceu o Bulhões e o Roberto, mas principalmente o Bulhões, a aceitar aquele modelo de código. Me contou o Gilberto até um episódio muito interessante, que, quando ele estava discutindo o Código Tributário Nacional, o anteprojeto, ainda com o ministro Bulhões, ele, que era um economista, foi um período em que nós deixamos de ser os juristas elementos de relevância para o governo e os economistas passaram a dominar. Foi a época dos técnicos e os juristas foram, de certa forma, relegados, naquele período militar, para um segundo plano. Mas o Bulhões teria dito ao Roberto
discutindo ponto por ponto. Ele era extremamente pormenorizado, também era meu amigo, recebeu o primeiro prêmio da Academia Internacional de Direito e Economia como economista do ano, na minha presidência, em 86. O Bulhões chegou ao Roberto e disse: Roberto, ou para o Gilberto, trabalhar com jurista não dá para governar. Os juristas atrapalham. Tudo é inconstitucional. Vocês dificultam tudo. Vocês colocam tantas restrições. Mesmo assim, concordou em enviar. Leomar Malheiro teve um papel importante no Congresso Nacional. E nós tivemos a Lei 5.172, que foi, entretanto, já antecedida pela emenda número 18 de 65. Essa é que realmente apresenta a verdadeira diretriz do novo sistema do direito tributário brasileiro. Porque lá já se dão os impostos como seriam a ser adotados e vieram a ser adotados a partir de 67, com a Constituição de 67. Falavam sobre a não comunidade, IPI, ICMS, enfim, já davam o perfil do sistema que foi hospedado pela Constituição de 67, antecedido pelo Código Tributário Nacional. E tanto importante a emenda constitucional número 18, ela, na verdade, ela não teve uma eficácia, porque, uma vez promulgada, dependendo da adaptação do sistema, veio o Código Tributário Nacional e a Constituição de 67. E a Constituição de 67 incorporou praticamente o sistema da emenda 18. Então, a emenda 18 dá início à sistematização do direito tributário brasileiro, mas, na verdade, é a Constituição de 67 que permite que passamos a ter eficácia no sistema que o Código Tributário Nacional explicitou com eficácia de lei ordinária no primeiro ano. Em 66, eficácia de lei ordinária, entretanto, que, na verdade, eficácia não teve, tinha apenas validade e vigência, mas não tinha eficácia. A eficácia ganhou já sob forma de lei complementar, com a Constituição de 67. E o interessante na conformação do Código era a época que as leis tributárias eram feitas por juristas. Juristas hoje escassos na produção de normas tributárias nas três esferas do poder. Eu e o Chuê, com a Milton e outros, demos recentemente um parecer sobre a lei de repatriação, mostrando que o que dizia a lei não tinha nada a ver com o que dizia a instrução normativa, porque os regulamenteiros hoje é que fazem lei. E as leis são feitas não em função de um sistema da necessidade, mas sim da necessidade de recursos. O governo precisa de recursos, coloca qualquer tipo de remenda em qualquer tipo de lei, e nós vivemos hoje naquilo que o Becker apresentava de uma forma tímida, quando ele falava no manicômio tributário brasileiro. Ele cuidava de um manicômio de carmelitas descalças, porque hoje o sistema é indiscutivelmente e extremamente mais complexo do que aquele, na época do Becker, da Teoria Geral do Direito Tributário. E passamos a ter um código que, entrando com vigência em 1966, entrou efetivamente, ganhou eficácia em 67. Estamos comemorando, portanto, 50 anos desse código. Se nós analisarmos a estrutura do código, nós vamos verificar que, realmente feita por juristas, né, uma lei tributária que resiste no Brasil 50 anos é algo de extraordinário. As leis tributárias resistem muito pouco. Elas nascem com borboletas para morrerem rapidamente. Aqui não. Esse código em nível de normas nós ainda temos toda a parte de princípios, normas e regras que nós encontramos a partir do artigo que fala sobre a legislação, 97, e seguintes até o 182, nós temos critérios para definir o que é obrigação tributária, o que é fato gerador. A própria expressão fato gerador é uma expressão que foi muito criticada por um grande jurista já falecido, mas que via no Código
um instrumento apenas de natureza federal, que só teria eficácia no âmbito federal, é a professora Geralda Taliba. E a verdade é que as expressões adotadas eram expressões corretas. Nós temos uma definição de imposto no artigo 16, que resiste tranquilamente, e o Constituinte, quando eu participei de audiência pública para o sistema tributário, convite dos constituintes, em que definiu-se o artigo 145, nós verificamos que no artigo 145 não havia necessidade de uma definição de imposto. Quando dizia impostos, taxas, daí há uma explicitação de taxa. Contribuição de melhoria, há explicitação, mas não de impostos, porque a definição do artigo 16 é uma definição absolutamente completa, plena. É uma definição que é explicitada em lei complementar, porque a lei complementar tem essa função, dava, evidentemente, o contorno exato do que é um imposto. Aliás, é interessante esse aspecto também, referente a essa permanência do Código Tributário Nacional através do tempo. É que nós vemos que a lei complementar tem uma eficácia. Eu vou contar um pouco da minha exposição na Constituinte, que permitiu, enfim, que os constituintes, o Dornelles tinha essa sensibilidade, o Fernando Bezerra, o Mussademes e o próprio Paturi, que teve um papel importante, foi subsecretário da Receita Federal, menos, mas o Dornelles entendia perfeitamente a necessidade. Toda a visão que os constituintes tiveram, o Bernardo Cabral, posteriormente, do sistema tributário, é que a lei complementar é uma lei intermediária e explicitadora da Constituição. A função da lei complementar é uma lei, quando tratando de normas gerais, e não, por exemplo, como no empréstimo compulsório, de imposição por uma qualificação de um quórum maior dentro do Congresso Nacional, para que se possa ter uma obrigação, a lei complementar é explicitadora da Constituição. A nossa Constituição no sistema tributário é o Chueri, por exemplo, esse extraordinário jovem professor de direito tributário, titular da USP, é um profundo conhecedor do direito tributário alemão. Nós não temos nas constituições dos outros países tanta pormenorização como nós temos na Constituição brasileira do sistema tributário. Agora, apesar dessa pormenorização, e às vezes excessiva, não por força do primeiro constituinte, mas dos constituintes derivados, que foram desfigurando aquele perfil dos 3 princípios colocados na Constituição, a verdade é que a nossa Constituição explicita, mas exatamente por ela ser pormenorizada, existe uma lei intermediária de explicitação que possa obrigar as 3 esferas da federação. Qual é a função da lei complementar? Como dizia o Geraldo Taliba, lei complementar é uma lei federal, uma lei que não pode ser as leis ordinárias? Não, ela dá balizamentos que têm que ser cumpridas pela lei ordinária. Então, ela realmente é uma lei intermediária, que foi essa a intenção daqueles que fizeram o Código Tributário Nacional entre a Constituição e a legislação ordinária. Quando define, por exemplo, o que é lançamento, o que é obrigação tributária, etc., não adianta o legislador ordinário das 3 esferas da federação pretender fazer de forma diferente. Quando se dá naturezas diferentes, da explicitação, porque a lei complementar não cria nada, apenas explicita o que está na Constituição, é evidente que a lei complementar ela está representando um estabelecimento. A Constituição deu os princípios, deu, inclusive, não só princípios, porque a Constituição, pelo fato da pormenorização, tem muitas normas e tem muitas regras. Eu faço, na minha velha conformação, hoje os juristas novos têm tantas teorias e tantos princípios que até eu fico confundido, dá para se afogar no número de produção, essa capacidade notável. Mas, na minha visão de um antigo jurista, de um professor da velha guarda, eu acho que princípios são aqueles princípios que norteiam, enfim, linhas gerais do comportamento jurídico a ser apresentado à sociedade. As normas representam um patamar médio entre os princípios que as normas têm
que dá uma explicitação mínima para poder ser adotada pelos diversos legisladores, mas as normas elas não são princípios. Elas representam um patamar intermediário entre as regras simples. A regra é que há no dispositivo que até uma instrução normativa pode apresentar em nível de explicitação. Se nós analisarmos a nossa Constituição do Sistema Tributário, dos artigos 146 a 156, porque 157 a 162, apesar de falar em sistema tributário, é direito financeiro, não é direito tributário. O que nós verificamos é que ela constitui princípios, normas e regras. Ora, o Código Tributário, quando fala no artigo 146 sobre as funções da lei complementar, fundamentalmente o Código Tributário Nacional é uma lei intermediária que define o comportamento dos legisladores ordinários estaduais, e esse comportamento terá que seguir, não pode ser alterado. É ilegal na medida que fira diretamente o Código Tributário e indiretamente é inconstitucional quando, por ferir o Código Tributário, está referindo à Constituição, porque o Código explicita. Este foi o pensamento daqueles que trouxeram o Código Tributário, que prepararam a sistematização. Eu costumo dizer que esses nomes que eu citei são os pais do direito tributário moderno brasileiro, porque foram eles que vêm desse perfil, configuraram o nosso direito tributário. E o Código Tributário Nacional, o que nós vemos é que, como lei complementar, ele tem esta função que foi preservado na Constituição pelo artigo 146. Vou contar até um episódio, o Chueri conhece esse episódio, foi divertidíssimo. Como era muito amigo do Dornelles, nós éramos sócios do Instituto dos Advogados Brasileiros desde 79, com o secretário de Receita Federal, com o ministro da Fazenda, amizade que mantemos até hoje. O Dornelles, que fui um dos primeiros a ser convidado a passar um dia inteiro sendo sabatinado por constituintes, na Constituição, na Constituinte, durante 3 meses, eles não produziram norma nenhuma. Não fizeram nenhum, só ouviram especialistas. Eu participei de 2 audiências públicas do Sistema Tributário da Ordem Econômica, convite do Delfim Neto, que era o presidente, e do Dornelles, que era o presidente da subcomissão tributos. Eram 24 subcomissões de 8 comissões. A do título 6, que é ela que nos interessa, tinha subcomissão do Sistema Tributário, subcomissão de Finanças Públicas, subcomissão dos orçamentos. Então, na Dornelles, quando eles tiveram o texto aprovado do sistema tributário, na época não havia internet, não havia e-mails, havia só fax, me mandou por fax o projeto. Eu liguei imediatamente para ele. E, enfim, nós temos um tratamento de amigos, chamo eu de Dornelles, ele me chama de Ives. E eu disse, Dornelles, eu vi o texto, eu tenho a impressão que todos nós que fizemos mostramos a importância do Código Tributário Nacional. E você, nesse projeto, incinerou metade do Código Tributário Nacional. Dornelles disse, como é que é isso? Ele não é possível. Eu disse, é claro, leia o 146. Você diz, normas gerais, lei complementar, disporá sobre, e apresentou números clausos de hipóteses para a lei complementar. Tudo que não estiver nessas hipóteses do 146, o que ocorre está fora do campo da lei complementar. Então, toda a parte do Código Tributário Nacional que não tiver nas 4 hipóteses que você colocou no 146, que lei complementar disporá sobre, evidentemente, deixou de ser lei complementar, de ser Código Tributário. Mas não foi a intenção disso. Vamos fazer o seguinte, vamos, com um advérbio, salvar o Código Tributário Nacional. Ele disse, qual é a sua gestão? Ele disse, em vez de dizer lei complementar disporá sobre, diz lei complementar disporá especialmente sobre. Com advérbio, nós transformamos números clausos em lista exemplificativa. E salvamos o código. Está ótimo, vou falar. Diga que é a comissão de redação que melhorou a redação da decisão, que não foi a intenção de vocês.
E ele concordou, eu conto isso nos comentários que fiz à CTN, e nós fizemos um programa com o Ferreira Neto, mostrando os bastidores da Constituição, para contar como é que o especialmente salvou o Código Tributário Nacional. E um aspecto extremamente relevante no que diz respeito ao CTN é que nós tivemos, com a aprovação, também a conformação de que a importância da lei complementar de tal ordem que, para as próprias limitações constitucionais ao poder tributar, essas limitações não deveriam ficar espalhadas como estavam nas constituições anteriores, nessa audiência pública, mas deveriam estar numa sessão única, para a importância de que é uma norma de rejeição tributária, de rejeição social, tributo, que sempre nós pagamos mais do que devemos para sustentar todas as estruturas, muitas vezes esclerosadas de governo. Precisaria haver limitações constitucionais ao poder tributar, com uma exceção. Quando nós dizemos, numa Constituição, a termo de Leomar Balieiro, limitações constitucionais ao poder tributar, significa o seguinte, que não se confia no poder tributar se não tiver limitações na Constituição. Porque sem limitações, o poder tributário, o poder de tributar, como dizia Marshall, o poder de tributar é o poder de destruir. Então, as limitações é uma proteção da sociedade, uma aceitação da minha tese de doutoramento há 40 anos atrás, de que o tributo é uma norma de rejeição social. E, por essa razão, sem sanção, ninguém cumpria. E pusemos as limitações constitucionais ao poder tributar numa única sessão. Que, aliás, na minha exposição, eu sugeria que também se aceitasse uma tese que o Geraldo não aceitava. O Geraldo também participou de audiências públicas, da audiência pública lá. A tese de que temos 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, empréstimo compulsório. Se nós analisarmos o sistema, os princípios do artigo 145 a 149 da Constituição, nós temos os 3 princípios. Primeiro, das espécies tributárias. Segundo, da lei complementar. Terceiro, da capacidade contributiva. Os 3 grandes princípios do sistema tributário brasileiro. No 145, as 3, contribuição de melhoria, impostos e taxas. No 148, os empréstimos compulsórios. E no 149, as contribuições especiais no interesse da categoria, sociais, e as contribuições de intervenção no domínio econômico. Então, de certa forma, esse espírito do Código, daqueles que foram os pais do Código Tributário. O próprio Gilberto participou de audiência pública, e o Gilberto era um dos pais do direito tributário brasileiro, permitiu que o Código fosse recepcionado com tranquilidade pelo sistema de 88. E agora, inclusive, nós vamos agora discutir isso daqui a pouco, no curso do professor Schwede, na USP, em que ele coloca uma questão para ser debatida com alunos e chama um colega dele para discutir a matéria. O problema, por exemplo, das imunidades, que durante anos se trabalhou e se discutiu se lei ordinária poderia impor requisitos para gozo da imunidade. E essa luta foi uma luta que antecede a Constituição de 88. Sempre o governo entendendo que lei ordinária é que pode determinar, por exemplo, nós temos 60% para o SUS, 20% para a educação, definida por legislação ordinária. E um grupo de tributaristas e doutrinadores defendiam há muito tempo, até em simpósios que coordenamos lá pelo Centro de Extensão Universitária, de que lei complementar é que deveria. Num desses simpósios, o ministro Moreira Alves, que foi relator da LI em 2028, num desses simpósios, o ministro Moreira Alves disse que não poderia se manifestar, porque ele era relator da 2028. E, quando ele concedeu liminar uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta para definir se as instituições de saúde elas teriam ou não o gozo da imunidade apenas com aplicação do artigo 14 do CTN e não com a legislação ordinária,
ele disse que não poderia e concedeu a liminar, dizendo que havia outros elementos para conceder, mas que deixava para a discussão final, quando entrasse a DIN para a decisão final, em que se discutiria se seria ou não lei complementar o que poderia impor requisitos. Num outro seminário, já não mais como ministro, ele veio e disse, olha, estou convencido que só lei complementar, porque quando se fala em lei para definir os requisitos, só poderia ser lei complementar, porque o artigo 146 faz menção clara que as limitações constitucionais ao poder de tributar só podem ser reguladas por lei complementar. O fisco dizia que, como está escrito lei, não está complementar, aquilo seria uma exceção e poderia ser por lei ordinária. E, no julgamento, agora, com 9 votos favoráveis e 2 tranquilamente serão favoráveis também pelos precedentes da matéria, que é de Celso de Mello e Marco Aurélio, decidiu-se que, efetivamente, o legislador colocou lei definirá os requisitos, mas na seção de lei complementar, de limitações constitucionais que só podem ser regulados por lei complementar. No momento que colocou lei, ele não colocou adjetivo complementar, porque não precisaria, já estava no 146. Mas se era lei ordinária, e se é uma lei ordinária que teria que ser federal, para não termos 5.500 e poucas definições, esta lei teria que ter o adjetivo federal, para saber que não era lei de qualquer poder impositivo, mas teria que ter o adjetivo federal. Então, não havia o adjetivo complementar, mas também não havia o adjetivo federal. E quando o Constituinte desejou que houvesse uma lei ordinária federal que obrigasse outras esferas da federação, como na competência concorrente, no parágrafo 3º do artigo 24, diz lei federal, então terá possibilidades de exercer poder legiferante sobre a União e sobre os Estados. Então, não havia o adjetivo complementar, mas também não havia o federal. E se não havia o complementar e não havia o federal, só podia ser o complementar, porque o 146 terminava por reger. Matéria que tinha sido amplamente discutida pelos pais do direito tributário, por Gilberto de Lua Canto, Rubens Gomes de Souza, etc. Olha, os requisitos são do artigo 14. O artigo 14 declara que as instituições, e não há instituições de filantropia, instituições sem fins lucrativos, este que está no Código Tributário Nacional, terão que obedecer àqueles requisitos. E aqueles requisitos são os únicos necessários. Se hoje consideram insuficientes, tem que se mudar a lei complementar, mas não dizer que a lei ordinária vai suprir aquilo que eles consideram de insuficiência na lei complementar. E os pais do direito tributário tinham essa visão. Por quê? Como é que vamos explicitar limitações constitucionais ao poder tributar por legislação ordinária? Só poderia ser por lei complementar, já que vai obrigar a União, estados e municípios. Então, aquela interpretação conivente e conveniente do poder público de pôr os requisitos que quisessem, esse terminou sendo derrubado. Enfim, são essas algumas considerações que eu queria trazer. Já estou vendo que o meu limite de 45 minutos foi atingido e eu não quero aborrecê-los mais, mas eu estou convencido, tendo convivido desde 58 com todos esses que formataram o nosso Código Tributário Nacional, na segunda edição, eu fiz na primeira edição do livro do Alemar Malheiro, algumas considerações, e mandei para o Alemar, era padrinho do meu irmão de casamento, tínhamos um bom relacionamento, as minhas observações, numa delas, ele, inclusive, faz observações na segunda edição, contrárias ao problema de responsabilidade, fixação de tributo e multa da obrigação, mas depois reconhece no julgamento que a minha posição era correta. Enfim, uma discussão. O Gilberto de Lua Canto, N livros escritos para os nossos simpósios, era uma das figuras mais de humanista que mais eu admirava. O Gilberto era um filósofo
era um jurista, era um literato, era um homem, era aquela geração de homens no Brasil que, enfim, tinha uma cultura humanística que nós fomos perdendo com as especializações. Roberto Campos, que também foi do grupo que apoiou o Código Tributário, porque eram os dois grandes ministros. Uma vez o Roberto me contou que me impressionava quando ele chegou em Brasília, vindo de Londres, ele foi depois embaixador, mas ele foi ministro no tempo do Castelo. E ele dizia que o Castelo era extremamente austero, os ministros não podiam ter grandes regalias. E, quando eles vinham para o Rio de Janeiro, para despachar no Palácio Laranjeira, que ele e o Bulhões tinham um apartamento com um banheiro só. Então, como eles tinham que ir cedo, tinham que acordar cedo e ver quem é que usava primeiro o banheiro. Diz, quando eu cheguei e vi assessor do assessor do assessor, do subsecretário do secretário, ter uma mordomia excepcional, lembrando os tempos de Castelo, eu fiquei com a impressão de que, realmente, eu tinha vivido um mundo completamente diferente, que não tinha nada a ver com aquilo que estava se vendo em Brasília. Mas o Roberto também era um humanista. Todos eles tinham uma visão, e isto realmente auxiliava a poder fazer a legislação, porque, no fim, o direito não é senão o ordenamento da nossa vida, da vida da sociedade. E, se forem bons os legisladores, nós teremos um direito mais permanente, como aconteceu com o nosso Código Tributário Nacional. A mim, que sou um dos poucos sobreviventes daqueles que conviveram com os pais do direito tributário, e, evidentemente, não sei ainda há quanto tempo Deus vai me dar de vida, não sei se estarei aqui no 15º Simpósio, se tiver, e virei aqui com muita alegria fazer a palestra, me dá saudades desses, porque, efetivamente, hoje o Brasil precisaria ter, no campo do direito tributário, produtor de leis, naqueles que estão hoje no papel importante de fazer com que o nosso direito seja conformado, homens do perfil de um Rubens, de um Gilberto, de um Carlos, de um Tito Regente, dos nossos pais do direito tributário, que, nesse momento, como um velho amigo de todos eles e dos poucos sobreviventes, daqueles que viveram aquele período, queria homenagear nesse congresso. Muito obrigado. Bom, depois dessa excelente exposição, como sempre, um pouco da história do direito tributário, contada por quem ajudou a escrever. Professor Ives Gandra, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso simpósio, nesse 14º simpósio de direito tributário, já há 14 anos aqui com a gente, todos esses anos. Bom, a gente ainda tem um tempinho para perguntas, caso ocorra, né? Alguém gostaria de fazer alguma indagação, algum comentário? Tiago, leva o Ilacia lá atrás. Aqui, ó. Pode levantar a mão, Ilacia, para ele te ver. Aí. Muito bom dia. Primeiro, desnecessário dizer, mas parabéns ao professor Ives pela aula de história que nos deu. Eu confesso, muitas das coisas eu sabia, algumas não. E uma pergunta que faço, e quando passou, vamos dizer, o filme da sua fala, eu tenho visto na internet, no Facebook, que é um cenário muito, vamos dizer assim, interessante de ideias, nem todas tão boas, uma campanha para que reformemos o Código Tributário Nacional. Eu, antes que pergunte ao senhor, eu vou me permitir até dizer o que eu penso. Talvez possa haver um outro ponto que deva ser melhorado, mas, no Brasil, o problema que nós temos, que se ficarmos no campo do direito tributário e financeiro, não seria reformar o Código Tributário, porque eu penso ele é muito bom, e o senhor deu N exemplos
a esse respeito, pelo menos essa é a minha interpretação. E, nesse sentido, então, aí vem minha pergunta, eu queria ver o que o senhor pensa de certos movimentos de pessoas que acham que tem que reformar tudo. É isso, muito obrigado. Ora, um prazer. Veja o seguinte, eu estou com um amigo. Eu penso exatamente disso. Nós podemos ir modificando, porque a espinha dorsal do Código é muito boa. E, no Brasil, eu tenho muito receio de todos aqueles que querem uma modificação completa. Quando se pretende modificar completamente uma lei, quase sempre vem uma lei pior. Porque daí vem, no momento que é apresentado ao Congresso, os interesses voltam a dominar, os anticorpos da Receita. Chueir e eu temos participado de audiências públicas. Agora, ultimamente, não tem havido mais, mas havia, desde a reforma do Código Tributário, para a substituição do sistema tributário na Constituição. Reforma tributária. E nós verificamos sempre o seguinte, sempre que se pretendeu fazer a reforma era pior. Primeiro, os anticorpos da administração. Aqueles que aprenderam a fazer uma coisa dentro de uma determinada regulação durante 15, 20 anos, são os primeiros a sabotar tudo, e não vão querer aprender uma nova técnica, uma nova forma. E eu sentia nas audiências públicas os anticorpos. Por outro lado, toda a reforma geral, ela cria, entende, uma conjunção de anticorpos, porque cada interessado diz, olha, eu voto a seu favor se você votar a meu favor nessa emenda ou naquela emenda. O Bernardo Cabral, ele me contou esse episódio. O Bernardo também é um grande amigo, temos diversos livros escritos juntos, foi relator da Constituinte. O primeiro projeto que ele recebeu da Comissão de Sistematização, o primeiro anteprojeto, a primeira versão, tinha 2.500 artigos. Porque eles tiveram, não, fulano de tal queria, então, colocar um ciclano. Como eram diversos grupos, todos interessados, 2.500 artigos. Dizia o Nelson Jobim o seguinte, nas revistas, o que acontece é que o Bernardo pegou, ele reduziu muitas vezes, criando parágrafos incisos. Por exemplo, o artigo 5º tem 77 incisos. Então, seriam, nos Estados Unidos, a primeira tem 27 emendas, as 10 primeiras emendas são 10 artigos. Não é como se fosse... Nós teríamos, então, 77 emendas nos Estados Unidos, agora 78, porque houve uma emenda constitucional que acrescentou uma garantia individual. Então, daí mas ele foi cortando, negociando, tirando, para chegar a um texto, naquela ocasião, de 245 artigos e 70 artigos de disposições transitórias. Então, o que me parece é que a tentativa de uma reforma geral cria problemas homéricos. Nós estamos vendo, por exemplo, naquele projeto que é nosso, né, do Fábio, mas o Fábio é nosso conselheiro, é nós que estamos dando cobertura, de mudar o Código Comercial, simplificando. Esse é um diploma de 1850, quer dizer, efetivamente, regir a economia do Brasil, com um documento de 1850, com todas as modificações, e ter uma série de remendos. Mas o Código Tributário Nacional, em que os princípios gerais, uma mudança global, eu não tenho a menor dúvida, conhecendo os regulamenteiros que nós temos hoje, aqueles hoje que dispõem o poder tributário, conhecendo os nossos parlamentares, uma mudança geral, ela, a meu ver, representaria uma desfiguração completa do sistema. Os interesses de um país que é carente de recursos, possivelmente nós teríamos um aumento de carga tributária e uma dificuldade muito maior. Eu prefiro também reformas tópicas, muitas vezes desfigurativas, mas que se possa conservar o espinho dorsal. O Chueir vai fazer uma... Só adicionar uma pergunta aí, do Yacia. Existe um certo movimento dizendo que o Código Tributário Nacional ele foi feito uma visão da administração, ou seja, de cima para baixo. E, portanto, eu vejo muitas pessoas pedindo um código de defesa do contribuinte. Eu gostaria de ouvir a opinião do professor Ives com relação a essa alternativa do Código de Defesa do Contribuinte, se é favorável ou se seria desnecessária, e, em caso sendo favorável, como ficaria a relação entre o Código Tributário Nacional e o tal Código de Defesa do Contribuinte?
Eu não veria nenhum problema, porque o projeto Bornhausen não afeta o Código Tributário Nacional. Nós podemos ter dois. Eu sou inteiramente favorável a um Código de Defesa do Contribuinte. São Paulo, o Estado de São Paulo, tem um Código de Defesa do Contribuinte. Tem um conselho que comemorou 10 anos. E é tão de defesa do contribuinte que a presidência do conselho necessariamente é feita por um contribuinte. É paritário, mas a presidência é do contribuinte. Eu não vejo por quê. O grande problema de não ter um Código de Defesa do Contribuinte, porque os anticorpos da administração, no momento em que foi discutido um código de dar garantias ao contribuinte, naquele momento, imediatamente, os meus amigos da Receita apresentaram que era o Código de Defesa do Sonegador. E, no momento que deram essa pecha de Código de Defesa do Sonegador, os congressistas ficaram com medo. O projeto tinha todos os apoios, o projeto está lá, é muito bom, e ele não conflita com o Código Tributário. E o pessoal dizia, não, nós podemos colocar isso dentro do Código Tributário Nacional. Acho que é duas coisas. O Código Tributário Nacional rege o sistema. O Código de Defesa do Contribuinte é um problema que, de rigor, diz respeito à defesa do contribuinte. E esse direito é os abusos da autoridade, o Código do Bornhausen, aliás, é também o que acontece no Código de São Paulo, não é o problema de mudar o sistema que está no Código Tributário Nacional, é não permitir abuso de autoridades, que é essa função fundamental de um Código de Defesa do Contribuinte. Senão, por essa razão, eu não veria problema. Aliás, eu defendo, dei parecer nesse sentido, fiz audiência nesse sentido. Na época, o Bornhausen não é mais senador, o Bornhausen tinha apresentado. Mas o próprio Nelson Jobim me contou, nós fizemos um seminário pela Academia Internacional de Direito e Economia, uns 8 ou 10 anos atrás, sobre o Código de Defesa do Contribuinte. E a posição do Nelson lá, que também é acadêmico, ele dizia o seguinte, nós não podemos mais porque a pecha que se deu de Código de Defesa do Sonegador, todos os congressistas têm medo de serem considerados defensores da sonegação. Ainda tem espaço para mais uma questão. Alguém mais? Então tá jóia. Então vamos dar por encerrada a palestra, a aula do professor Ives Gander da Silva Martins. E eu gostaria aqui de aproveitar a presença do professor Ives, como já é tradição, a cada 2 anos nós elegemos aqui, escolhemos, né, o tributarista de destaque e o melhor livro de direito tributário do biênio. Essa já é a nossa sétima edição. E nessa edição houve o professor que está aqui, Luiz Eduardo Choeire, que inclusive vai palestrar amanhã, nesse mesmo horário. Eu pedi para ele estar aqui hoje junto com o doutor Ives. Ele teve uma vitória dupla, né? Ele ganhou tanto como tributarista de destaque, como também o seu livro de Direito Tributário, 6ª edição, pela editora Saraiva, também ganhou o prêmio Melhor Livro de Direito Tributário do biênio, de 2005 e 2006. E aqui, simbolicamente, queremos que o professor Ives faça a entrega desses prêmios simbolizados por esses troféus e proferisse algumas palavras ao amigo professor Luiz Eduardo Choeire. Eu, em função das minhas deficiências artríticas de artrose, eu vou falar sentado, né? Mas o Choeire sabe disso. O Choeire eu considero quase como meu filho, porque o Choeire estudou desde cedo no Colégio São Luís e foi colega de classe do meu 4º filho, que hoje é professor da Universidade Federal de Minas Gerais em matemática pura. Então, eu vivia na minha casa, no São Luís, e eu vi o crescimento da carreira do Choeire. Hoje, indiscutivelmente, é uma das mais brilhantes figuras no campo de direito tributário no Brasil. Não sem razão, é titular da principal faculdade de Direito do Brasil, que é da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fez cursos na Alemanha, tem uma vasta publicação, vasta obra
doutrinária, e essa visão também internacional que trouxe ele, Gilmar Mendes, Humberto Ávila, aqueles que fizeram os seus cursos na Alemanha, uma visão que tem enriquecido muito o direito tributário brasileiro. E eu tenho acompanhado, assim, quase como um orgulho paternal, o crescimento do Chueire, que eu considero com um potencial ainda de produção fantástica para o Brasil. Já a sua produção é suficiente para deixá-lo na história do direito tributário brasileiro, por o que já fez. Mas, com a juventude que tem, com a potencialidade que tem, tenho a impressão que nós vamos ter uma produção fantástica em todos esses próximos anos. Então, eu tenho a impressão que a indicação dos 2 prêmios, tanto do Obra de Destaque como do Tributarista de Destaque, é uma justa homenagem, uma das grandes expressões do direito tributário atual. E é meu grande prazer de, podendo abraçar aquele que eu quero como um filho, e cuja esperança, o orgulho que tenho de ver o crescimento e a esperança de crescer ainda mais, faz com que o meu coração hoje esteja duplamente feliz, pelo grande tributarista que é e pelo amigo e quase filho que também é. Parabéns, Chueire. Se você me permitir, mas eu vou ficar de pé, porque eu, na presença do professor Ives, eu fico de pé. Eu não consigo estar diante do meu ídolo de outro modo. Eu quero só dizer que, é claro, não é merecido, vocês sabem disso. Eu sou um aprendiz, e aprendiz de mestre, né? Agora, receber um prêmio do... Marcelo, obrigado. Obrigado por me permitir isso, uma experiência de vida, uma coisa daquelas de falar, olha, hoje foi um dia feliz. Um dia feliz por estar aqui com você, Marcelo, por todos vocês, especialmente feliz porque ser chamado de filho por Ives Gandra, que é a coisa melhor na vida, que é a maior alegria do que estar ao lado desse mestre, desse que me ensinou tanto, que me ensina tanto, que nos ensina hoje, nos ensina sempre. E não é só direito tributário, não, porque se for direito tributário já bastaria. Mas ele nos ensina o que é ser um homem probo, o que é ser um homem íntegro, aquele que é uma unanimidade, que é o professor Ives Gandra. Então, se eu puder me colocar como filho, eu quero puxar alguma característica dele. E, se eu puder, eu gostaria de, como primeira, como aquela que eu mais gosto, esta probidade, esta seriedade, essa linha de princípios que o professor Ives tem, e que me orgulha muito, professor Ives, poder seguir uma trilha já tão firme de Vossa Excelência. Eu só vou seguindo os passos do mestre, e isso me dá muita alegria. E, claro, a alegria de ser tributarista. E, agora, digam, o professor Ives tem tantos filhos, eu tenho só 2 filhos, mas eu tenho um terceiro filho, que é esse livro, um livro de direito tributário. Então, vocês entendam que, quando elogiam um filho da gente, a gente gosta. E esse livro, é claro, para mim é uma grande alegria, e eu tenho dito, essa sim é uma obra em construção. Eu tenho recebido ainda várias contribuições, pessoas que leem o livro, me dão uma contribuição ou outra, cada edição acaba sendo um pouco melhorada, porque, graças a Deus, as pessoas entenderam que eu não tenho a mínima pretensão de fazer uma doutrina final. Eu quero somente tentar pensar com vocês. É um livro que tenta pensar, dizer como eu vejo o direito tributário. E pensamento unilateral não é um bom pensamento. Então, ele tenta dialogar com o leitor. Então, cada vez que cada um de vocês me envia um e-mail dizendo, olha, aqui tem um problema, você não conhece aquela decisão, você não considerou esse ponto, eu devo dizer com toda sinceridade, não sabia mesmo, não tinha pensado mesmo nisso. E é comum eu fazer isso, não sabia, o que eu vou fazer? Eu não tenho condições de saber todas as decisões e pensar em tudo. Então, cada contribuição que vem vai fazendo um livro melhor, e esse filho vai crescendo, eu vou olhando para ele com certo orgulho, já não é mais um livro meu, é um livro da comunidade, porque todos contribuem para isso. Marcelo, muito obrigado por essa homenagem, fico extremamente feliz por essa oportunidade. Obrigado a todos. Tirar mais uma foto aqui, ó. Esse é do livro. Para mim aqui, ó. Vocês viram? Bonito, ó.